São 2000 anos de lágrimas. Nós não temos o direito de deixar o fogo que foi aceso se apagar. São 2000 anos de sangue e choro derramado para ter gente ouvindo o evangelho debaixo de fogo aqui. Agora tu entra e fala teu glória quando eu quero, adora quando eu quero, faça a obra quando eu quero. Vem comigo no fogo que Deus acendeu em Atos 2 e veio aceso pela Rua Azusa para chegar aqui na Paraíba, cheios do Espírito Santo, até o dia do arrebatamento. Seja um membro do canal. Acesso antecipado aos vídeos, estudos completos, esboços das mensagens e muito mais. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, verso 31. Quem achou, diga eu achei. Então, meus irmãos, façamos uso da palavra do nosso Deus. Tendo eles orado, tremeu o lugar, moveu-se o lugar em que estavam reunidos. E todos foram cheios do Espírito Santo e com ousadia anunciavam a palavra de Deus. Amém? Pode tomar teu assento em nome de Jesus, que Deus lhe abençoe. Eu peço toda a sua atenção agora. Eu lembro que quando eu estudava, e ainda estudo muitas vezes, teologia com os meus pastores lá na igreja, eu lembro que um dos pastores, um dos teólogos disse: meu filho, uma das melhores maneiras de você poder extrair o máximo de um texto é você fazer perguntas. Se a palavra de Deus é viva e Cristo é a palavra feita carne, então nada melhor do que perguntar para a palavra as suas próprias dúvidas. E quando nós lemos o verso 31, talvez nós possamos encontrar algumas perguntas que nós possamos fazer a esse texto. Então uma pergunta que salta aos nossos olhos é: se nós recebemos poder, poder para quê? E se nós temos poder e sabemos para quê, então como usar esse poder? É sobre isso que o Espírito Santo quer tratar com todos os irmãos, cada um dos irmãos e 10 irmãs, cada um que está dentro desta convenção e do aniversário desta igreja que é esta noite. Pois bem, quando nós olhamos a esse verso, percebemos que a igreja está vivendo um momento único. E o momento único da igreja é a soltura de servos que estavam presos. E dada a reunião em que estão reunidos, uma oração começa. E no meio desta oração, o poder de Deus desce de uma maneira tão poderosa que o lugar vem a ser estremecido. Eu lembro bem que disse ontem que a matéria está submetida ao poder do Espírito e ao poder de Deus, e isto é um fato. Só que eu quero direcionar os irmãos que tudo isso só é possível através da oração dos servos de Deus. Então há uma canalização para que tudo isso aconteça. Como foi muito bem falado e dito aqui esta noite, se não houver oração, não há fogo, não há poder. Se não houver oração, não há presença do Espírito Santo, não há transformação. Eu lembro que eu explicava e ensinava uma vez a alguns jovens lá no Rio de Janeiro, e dizia a eles que Deus não muda. Deus é o mesmo ontem, Deus é o mesmo hoje e será eternamente. Eu digo uma palavra de início a vocês, para vocês se localizarem dentro desse pensamento. Se Deus não muda, então para que nós devemos orar? Para que nós oramos se Deus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente? E eu vou além dentro dessa pergunta nesse começo de pregação. Se Deus é onisciente, já conhece tudo que está na tábua do meu coração. Se já conhece tudo, então para que preciso botar para fora? Era melhor ficar calado e dizer: tu já conhece, para que eu vou orar? Logo nós começamos a compreender nesse breve pensamento que a oração não é uma propriedade da origem, mas do destino, se assim posso dizer. A origem do poder é Deus, e o propósito ou destino é toda a igreja, diria eu. Então a oração não muda a origem, muda quem faz a oração. Eu termino esse pensamento dizendo a vocês que a tua oração, a oração desta igreja que me olha de olho arregalado, não muda o coração de Deus, muda o coração da igreja. Então vocês não oram para mudar Deus, Deus é o mesmo. Vocês oram para se alinhar ao que Deus já é, sempre foi e sempre será. Eu mostro isso dentro da Bíblia em parênteses nesse começo. Mostro com um dos maiores exemplos de oração dentro da palavra de Deus. O próprio Jesus, a qual nós pregamos aqui nesse começo de pregação, ele fez uma oração, e a oração que ele faz não é para mudar o coração do Pai. A oração que ele faz é para se alinhar ao coração do Pai. Ou você não lembra que um pouco antes ele havia dito aos discípulos: eu tenho uma comida para comer que vocês não conhecem. A comida que eu tenho para comer é fazer a vontade do meu Pai. Eu lembro que eu também comecei a pregação ontem dizendo que existem 3 nos céus e cada um tem escolha própria e vontade.
Está aqui a maior prova de que Jesus tem vontade própria. Quando ele vai fazer uma última oração antes da crucificação, ele começa a dizer: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, todavia não seja feita a minha vontade, mas a sua vontade. Aqui denota que Deus tem uma vontade, Cristo tem uma, e Cristo está tentando alinhar a sua vontade à vontade de Deus, em detrimento da dor que vai sentir ao cumprir a missão que Deus havia lhe dado. Então Cristo não está orando somente para mudar o coração de Deus, não é isso. Cristo está orando para buscar o fortalecimento, e eu quero repetir isso aqui que eu acabei de falar, porque não é heresia. O Filho de Deus orou, aquele que é servo de Deus, o Filho de Deus, Jesus grandão da Galileia, orou. Irmãos, se Cristo orou, quem sou eu para não orar? Se Jesus, que é Jesus, homem perfeito, teve que descer na casa do oleiro da oração para buscar força em Deus, quanto mais nós que somos falhos, será que nós seríamos transformados e ficaríamos de pé se não orássemos a Deus? Cristo não ora somente para deixar exemplo, Cristo ora de fato para manter firme o seu posicionamento na missão que Deus havia lhe dado. Por isso, quando nós compreendemos que Cristo alinha a sua vontade à vontade de Deus, só vai comendo Bíblia, começamos a compreender que Cristo recebe uma missão e entrega uma missão para toda esta igreja da Paraíba, quem olha aqui agora em Campina Grande, igreja santa que vai morar nos céus. Cristo deu uma missão a cada um. Eu poderia entrar em Atos 4:31 e entregar a missão logo escancarado, mas eu prefiro deixar Jesus falar pela própria palavra. Não foi este servo que vos serve aqui esta noite, esta comida na mesa que falou, foi Jesus quem falou. Reclama com ele quando chegar no céu. Eu não vos chamei somente para ficar sentados, eu não vos chamei somente para receber poder e unção e terminar por aí, eu não vos chamei somente para ficar dentro de quatro paredes, eu vos chamei para pregar o Evangelho. Ide por todo mundo pregar o Evangelho a toda criatura. Cata essa espada que está na tua mão e vai abrir a boca pelas praças. Porém, quando nós lemos esse verso muito rapidamente, pastores, senhoras e senhores, talvez nós caiamos no erro de pensar que pregar o Evangelho é só abrir a boca para gritar no microfone, é só abrir a boca para gritar com folheto na praça, é só abrir a boca para proclamar o Evangelho no trabalho, na escola. Olha aqui bem dentro dos meus olhões, temos que fazer isso porque isto é proclamar, e a palavra de Deus nos instrui a proclamar as verdades do Senhor a todos os povos. Tem que pregar no microfone, tem que gritar na praça, tem que distribuir folheto. Só que quando Cristo manda vocês pregarem o Evangelho, Ele não está dizendo para vocês gritarem nesse texto em específico. O que Ele está dizendo é: pregar o Evangelho vai muito além do que liberar palavras com a sua boca. Porque com carinho, só raciocina comigo nesse começo de pregação. Se ir por todo mundo e pregar o Evangelho a toda a criatura fosse meter mão no microfone para anunciar com a voz, os irmãos que não têm corda vocal, os irmãos que são mudos, vão cumprir essa missão como? Se pregar é falar, quem não fala vai pregar como? Quem não tem voz vai pregar como? Quem não tem corda vocal vai pregar como? Jesus induz um pensamento muito mais profundo, e eu estou gostando do olhinho arregalado. O que ele diz é: pregar não se resume a pronunciar palavras com a boca. Pregar é nem abrir a boca e já está anunciando o Evangelho. Pastor, peraí, como é que eu anuncio o Evangelho sem abrir a boca? Tu quer um texto da Bíblia de alguém que está anunciando Deus sem abrir a boca? Uma mulher vê um homem passar para lá e para cá, para lá e para cá, para lá e para cá. Já entenderam ali? Aí chama o marido e diz assim: eu vejo que aquele que passa por nós nunca abriu a boca, mas é um santo homem de Deus. Como é que está pregando sem abrir a boca? É simples. É só ser uma carta que pode ser lida por outros. Tem gente que fala, mas o testemunho desprega tudo que a boca está falando. Tem gente que nunca abriu a boca para falar um ai, só passa, e quando passa alguém olha e diz: lá vai uma santa serva, lá vai um santo servo. Eu quero servir ao Deus desse crente aí, eu quero ser da igreja desta crente aí. Você quer base bíblica para engrossar o caldo que eu estou falando nesta introdução? Eu sei que vocês lembram de Lucas capítulo de número 15, da mulher que perde a dracma dentro de casa. Eu vou fazer uma retórica rápida para nós mergulharmos de cabeça no que o Espírito Santo está gritando no meu coração. Imagina que eu fosse um judeu e quisesse casar com a minha esposa que fosse judia. Eu chegaria até ela e diria assim: minha esposa, minha vaza, eu quero casar contigo. E quem casa quer casa, sim ou não? Então eu preciso ir embora
para preparar a casa onde nós vamos morar. Você vai precisar ficar aqui me esperando. Fique aqui, e a minha promessa é, do jeito que eu estou indo, eu volto para te buscar para você casar comigo. Já entenderam aqui, que eu estou falando? Porque tem destino e tem direção isso aqui que eu estou falando. Só que se eu fosse o noivo e ela fosse a noiva, e eu diria a ela, vou preparar lugar para nós morarmos, tu vai ficar? Tu não vai ficar sozinha. Eu olharia para ela e diria assim, abre as suas mãos. Aí ela abriria as mãos assim, eu ia fazer esta maneira assim. Alguém vai entender lá atrás, quer ver? Ia pegar dracmas, ia dizer assim, toma uma dracma, toma 2, toma 7, toma 8, toma 9, toma 10 dracmas. Ia virar as costas e dizer, tchau, fica aí me esperando. Aí talvez ela gritasse, o que eu faço com isso daqui? Sabe o que eu diria para ela antes de ir embora? Não precisa abrir a boca para dizer que tem relacionamento com alguém. Se eu não preciso abrir a boca, como é que eu vou mostrar que tenho uma aliança com o noivo? Pega estas dracmas, enfeita teus cabelos, tu nem abre a tua boca, tu só passa. Quando tu passar, alguém vai olhar para tu e vai dizer, olha a dracma. Se tem dracma, tem relacionamento. Se tem relacionamento, está esperando alguém voltar. Está pregando sem abrir a boca, só passa mostrando as dracmas. Eu sei que eu vou falar algo aqui que vai doer, mas vai curar. Eu outro dia dizia que tem um perigo destas dracmas. Tu lembra que uma mulher, e esta mesma mulher que eu estou pregando, ela perdeu uma das dracmas dentro de casa? Te amo. Ela poderia fingir que o tratado com o noivo foi 9. Se a vizinha chega dizendo, e aí, mostra as dracmas, ela mostraria 9, diria, contigo foi 10, mas comigo foi 9. Quem é que estava lá na hora que o noivo tratou com ela? Dá para enganar a vizinha, dá para enganar quem mora em volta, dá para enganar quem está na igreja, dá para enganar a liderança, dá para enganar pastor presidente, dá para enganar pastor dirigente, dá para enganar pregador, cantor, e dá para enganar mesmo. Só que o problema não é tu enganar quem está na terra, porque dá para cantar com 9, dá para pregar com 9, dá para vir para a igreja com 9. O problema é quando a última trombeta tocava, que ele aparecer nas nuvens vaza e dizer assim, enganou tanta gente, mas vai entrar aqui, tem que ter 10. Cadê a 10ª dracma? Cadê a 10ª dracma? Eu estou pregando para um povo que está entendendo. Não dá para viver de aparência, é por isso que ela faz algo dentro da casa. Sabe o que ela faz, igreja santa? Ela bate no peito e diz assim, eu poderia viver com 9 até ele voltar. Só que eu não estou aqui para ficar fingindo que está tudo bem. Eu quero casar com meu noivo. Então, já que eu não estou bem, deixa todo mundo ver que eu não estou bem. Vou arregaçar a manga. Vou pegar a vassoura, vou acender lâmpada, vou varrer a casa e vou procurar o que perdi. Eu posso dar uma palavra com carinho para nós continuarmos no que o Espírito Santo está me induzindo, e que eu vou falar igual o pregador carioca pentecostal, porque eu sou carioca. Sabe qual é a raiva do diabo contra esta igreja? É que muitos podem ter dracmas perdidas, mas nunca esteve fora da casa. Ela não varre fora, ela varre dentro. Não acende fora, acende dentro. Ela não procura fora, procura dentro. A raiva do capeta é que pode ter perdido, mas ainda está dentro da casa. Então está perdido, mas ainda está conosco. É só organizar que as coisas entram na linha. Senti Jesus falar na minha boca. Pastor, o senhor está falando de todos? Não. Esta palavra é individual. Quem é, sabe que precisa reatar algo que outrora tinha com o Senhor. Pastor, o que o Senhor está falando? Pregar com a vida sem abrir a boca para pregar. Ter um testemunho santo para poder anunciar o Evangelho. É uma coisa que vai muito, além das palavras. É algo que salta de dentro do verso 31, do capítulo 4 de Atos dos Apóstolos. Com carinho, irmãos, permita-me lhes localizar. Na historiedade dentro desse capítulo, não dava para fingir ser crente aqui dentro. Ou era ou não era. E eu te explico o porquê. Vocês lembram que o Espírito Santo desceu em Atos 2. Em Atos 3 acontecem outros moveres. Em Atos 4 é um pouco antes de uma grande perseguição acontecer. Se você chegar em casa e Jesus não voltar até lá, você abre a sua Bíblia em capítulo 8, se eu não me engano, se a minha mente não me engana, e você vai perceber que existiu algo que aconteceu contra a igreja. Uma grande perseguição se levantou contra esta igreja. Existe um porém para esta perseguição ter se levantado. Eu sei que dói que eu vou falar, mas cura. Pastor, por que Deus permitiu perseguição a alguém que tinha tanto poder e tanta oração em Atos 4?
Será que Deus não ama esta igreja? Ama muito. Só que, além do amor, Deus também deu uma missão a esta igreja. E a missão que Cristo havia dado foi pregar o evangelho, sim ou não? Só que, se você for ler com carinho, de Atos 1 até Atos 7, se a minha mente me lembra bem, a igreja, olha aqui para o pastor Jonathan Carlos, só ora para receber poder, 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 me dá poder, 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 poder. Tá recebendo poder, mas e pregar que Jesus mandou pregar? Eles ainda não haviam saído de onde estavam e anunciado o evangelho em Samaria até os confins da terra. Estavam retidos só recebendo, 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 recebendo. Existe um princípio bíblico. Deus não abre mão da missão que coloca sobre seu povo. E se o povo não for de si mesmo, alguém vai lembrar que eu falei ontem, lembra que o Espírito Santo dá um start na terra? Deus também é especialista em dar start em igreja. Pastor, e start é como? É dar poder? Não, já estamos cheios de poder aqui dentro. Se manifestar um endemoniado aqui, vai voar 10 crentes em cima para expulsar, sim ou não? Tem poder. Se alguém cair aqui doente, vamos ungir com óleo e orar por cura, sim ou não? Tem poder. A gente não está pregando, não está cantando, recebendo o Espírito Santo? Tem poder. E a pergunta, e agora eu quero começar a pregar, não é se eu posso receber poder, é cuidado, porque se eu for receber poder, o que é que eu estou fazendo com o poder que eu estou recebendo? Deus não coloca poder à toa em um vaso, recipiente ou igreja. Se dá poder, dá com um propósito. Por isso, quando eu vou pedir renovo a Deus, poder a Deus, unção a Deus, eu penso 20 vezes antes de pedir poder, porque Deus não coloca poder à toa dentro de um vaso. Sabe o que acontece em Atos capítulo 4 em diante? A igreja que está recebendo poder, 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 mas não sai para anunciar com o poder que tem. Uma grande perseguição se levanta, espalha todos eles pela terra, só que parece para a morte, mas não é. O princípio que eu lhes entrego dentro da Bíblia, e aprendam isso e guardem na tábua do seu coração, é que existem coisas que parecem para a morte, mas não são. Te dou 2 exemplos. Primeiro, José sendo vendido pelos seus irmãos, é colocado num poço, é traído, vai para o Egito, caluniado, colocado em prisão, é esquecido. Alguém que olha a história desse moço fala, rapaz, Deus esqueceu dele. Nunca esqueceu, está só seguindo o plano dos sonhos que Deus já havia dado. Porque dizia eu outro dia, se José, que está tão aconchegado na casa de seu pai, se ele não sai de lá, como é que acontece o que haveria de acontecer? Para que sair de casa de pai, se aqui tem comida? Para que sair da casa de pai, se aqui tem segurança? Para que sair da casa de pai, se aqui eu estou abençoado e guardado? Como é que tira alguém da casa de pai para poder cumprir a missão que Deus deu? Vende ele, trai ele, vai para o poço, calunia, joga na prisão. Ah, é porque Deus não ama, ama muito. Porque se não é traído, não é vendido. Se não é vendido, não vai para o Egito. Se não vai para o Egito, não é caluniado. Se não é caluniado, não vai para a prisão. Se não vai para a prisão, não conhece copeiro e padeiro. Se não conhece copeiro e padeiro, ninguém fala o nome dele na presença de Faraó. Se ninguém canta o nome dele no palácio, quem é que manda chamar ele para interpretar sonho? Se não manda chamar, Deus não usa. Se Deus não usa, como é que anel de governador entra no dedo para cumprir o que Deus deu para ele lá atrás? Então tu começa a entender que nem tudo de ruim que acontece é diabo tentando destruir. Existe permissividade de Deus para que a missão que Ele colocou em um povo avance. Qual é a missão da igreja? Qual é a missão da Assembleia de Deus? Qual é a missão da Assembleia de Deus da Paraíba ou em Campina Grande? Eu sei que a gente só está na terra para anunciar o evangelho a toda criatura. E se nós não cumprirmos a missão, coletivamente ou individualmente, tem um Atos 8 nos esperando. Perseguição, perseguição. Está doendo, mas está curando. Perseguição, perseguição, perseguição. Pastor, perseguição de quê? De fuzil AK-47? Não precisa te matar para ser perseguição. A perseguição pode vir no teu trabalho, na tua escola, na tua rua, dentro da tua família, em coisas que se trancam e que se fecham. Gente que nunca te caluniou, de repente começa uma guerra terrível contra ti. Mas já reparou que é nesses momentos de luta e tribulação que a gente ora mais, busca mais, vem mais para a obra, mete a mão no arado, faz a vontade de Deus. A palavra que existe dentro de Atos é que quando a perseguição se levanta, esse povo se espalha, está escrito aqui dentro, e por onde iam, abriam igrejas.
abriam igrejas. O evangelho começou a ser anunciado em regiões que nunca pisaram, pela permissividade de Deus, por uma ferramenta que muitos creem, que dói sim, mas a missão se cumpre. Logo nós começamos a perceber que Deus tem várias ferramentas para que missão, que Ele coloca no seio da igreja, se cumpra. Queria chegar aqui, cheguei e lá vai. Pastor, e aí, como é que nós cumprimos a missão? A categoria do que Jesus falou foi clara. Quem ainda está me ouvindo, diga glória a Deus. Só vai comendo Bíblia. A categoria do que Jesus falou foi claro: ficar em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder, e vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, em Samaria, confins da terra. A anunciação que Jesus está dando é: não dá para fazer o que eu mandei fazer sem receber o poder que eu tenho para enviar. Se tiver seco de poder, se não tiver fogo, se não tiver unção, se não tiver glória, vai falar, pregar, cantar, e nenhum fruto vai acontecer. Fique em Jerusalém. Enquanto estão reunidos em Jerusalém, sabe qual foi a indicativa que Jesus falou? Subirei ao Pai, rogarei ao Pai para que vos envie outro Consolador. Um pouco antes de Atos 4, você vai ler na Bíblia que eles não ficaram à toa reunidos. A Bíblia diz que eles começaram a clamar, a orar, a invocar. Estão reunidos no mesmo propósito. Tenta imaginar o que está acontecendo nesse momento. Na terra a igreja está assim: manda o Espírito, manda fogo, manda poder, manda glória, manda unção, vai ter missão, nos reveste, nos dá unção, nos capacita. Só que lembra que Jesus também falou que vai rogar ao Pai? Imagina Jesus voltando da crucificação, glorificado, ressuscitado, entrando na glória, sentando à direita do Pai. E rogar ali não é se ajoelhar, é como um conselheiro que senta ao lado, inclina a sua cabeça e roga, pede. Imagina Jesus falando a Deus: Pai, eu fiz uma promessa para esse povo que está na terra. Qual foi a promessa, meu filho? A promessa é que eu ia lhe rogar para tu enviar o teu Espírito. É por isso que João vê que não havia ninguém digno de abrir o livro nem desatar os selos. Somente ele poderia pedir o que pediu. Eu poderia ficar minha vida toda pedindo Espírito, e o Espírito nunca viria, mas foi ele que venceu para pedir o que pediu. Ele roga ao Pai e diz: Deus, tem uma missão muito grande para esse povo fazer. Sozinhos eles não conseguem. Manda o Espírito, manda o Espírito, manda o Espírito, manda o Espírito. Enche, 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 capacita, 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 dá poder, dá unção, dá tua glória. A história você conhece. Enquanto Jesus está rogando nos céus, a terra está rogando também. Lembra que eu disse que é a terra quem se alinha com o propósito dos céus? Só imagina aquele dia: o céu está pedindo, envia. Aí a terra também está pedindo, envia, 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 envia. Imagina Deus olhando e: opa, alinhou o mistério. Então vai, Espírito, enche quem quer ser cheio. Eu vou começar a cantar a palavra, que eu sei que vocês são de Bíblia. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos eles reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como um vento impetuoso, encheu a casa em que estavam assentados, e foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, que pousou sobre cada um deles. Crente, eu sei que dói, mas com o que eu vou falar. E todos foram cheios do Espírito Santo de Deus. Pastor, por que dói, mas cura? Porque todos não é maioria. Todos é todos. Todos não são muitos. Todos não são só as irmãs. Todos não são só orquestra. Todos não é só juventude. Todos não é só o ministério. Todos é o corpo inteiro. Quando o Espírito desce, renova, batiza, cura, capacita para uma missão, ele enche quem está no meio das irmãs, enche quem está no meio das crianças, enche quem está no meio dos varões, enche quem está no altar, enche quem está na nave da igreja, enche quem está no estacionamento, enche quem está lá dentro da cantina fritando coxinha agora, enche os diáconos que estão no estacionamento. Vai faltar ninguém, que é prova bíblica, porque Moisés orou a Deus e disse: Deus, está pesado. Deus tira dele o Espírito e coloca em 70. Moisés já estava capacitado, só que Deus coloca em 70.
levanta. Dos que não estavam no meio, começa a profetizar no meio do povo. Porque se está na lista, é todo mundo que está na lista. Vai pegar do mais novo ao mais ancião que está aqui dentro, dando glória para ele agora. Varão que me usa. Quero não, pastor. Era melhor ter escolhido outro local para entrar então. Porque se entrou, vai ter que receber do Espírito que repousa sobre esta casa. Sinto Deus entre nós. Esse Espírito que desce sobre nós, que nos renova, nos batiza, salva, cura, liberta. Estamos indo para o meio do que Jesus quer falar agora. Está nos capacitando para uma obra muito grande, terrível. Estou direcionando os irmãos que tudo isto vem através da oração. A oração nada mais é do que contato com os céus. No verso 31 fica muito claro, a igreja que vai morar nos céus, que é por causa da oração que o local se mexe. É por causa da oração que o poder desce. É por causa da oração que o anjo solta Pedro. É por causa da oração que eles são renovados e batizados, cheios do Espírito Santo. Se não houver oração, não há como cumprir o que Jesus mandou nós cumprirmos. Quero começar a introduzir algo como um alerta nos vossos corações. Estamos vivendo tempos em que não há mais tempo. Jesus está muito perto de tocar a última trombeta e voltar. Eu vou repetir. Está muito perto da última trombeta tocar e Jesus voltar. Eu não quero me encontrar diante dele com as mãos vazias. No dia que eu me apresentar, ele disser: cadê a missão que eu te dei para tu cumprir? Ah não, era melhor estar só sentado dentro da igreja. Pregar o evangelho e ser testemunha para todo mundo dá muito trabalho. Eu não quero me achar de mãos vazias diante dele. Eu quero me achar diante dele com a missão cumprida, dizendo: o que tu me deu está aqui. Gastei meu tempo de vida, preguei teu evangelho, teu povo recebeu, fiz a minha parte. Sei que fazer isto não nos salva, porque não são obras que salvam, é a graça de Deus. Mas também diz a Bíblia que a fé sem obras é morta. Os irmãos conhecem. Possamos testificar a nossa fé através da obra que fazemos. Então nós não fazemos obra para ser salvos. Vocês levantaram a mão um dia para Jesus, Deus escreveu o seu nome no livro da vida. Vocês estão salvos. Por isso fazemos obras. Obras são testificação da salvação que nós temos. Então uma igreja que não prega o evangelho, não tem obras, só está testificando que ainda não recebeu o Espírito e não foi salva. Uma igreja cheia de frutos só mostra que já tem um nome escrito no livro da vida. E repito, tudo isto vem através da oração. Eu estou falando isso com muita calma, porque eu estou delicadamente colocando cada palavra no encaixe em seu lugar, para levar vocês em um pensamento único. A oração nada mais é do que uma conversação com Deus. Eu poderia conversar com Deus como estou conversando com vocês aqui agora. Poderia conversar com Deus, por exemplo, como um amigo que se senta ao lado do outro. Muito mais do que uma oração, uma homilética exegese. Amado e excelso e reverenciado, poderoso que se assenta. A reverência não está nas palavras. É bonito, se puder fazer, faça. Mas a maior reverência é a do coração. Do que adianta palavras bonitas se o coração não está aberto e rasgado na presença dele? Então é muito melhor palavras simples com o coração aberto do que palavras maravilhosas com o coração que não se dobra diante dele. Irmãos, eu vou falar de mim. Tem dia que a dor é tanta, a perseguição é tanta, que a gente só tem força para dizer: Pai, me ajuda como tu ajudaria um filho. Me carrega no colo, pega na minha mão e me arrasta por meio da tua obra. Dá para conversar com Deus e Ele responde. A oração traz poder, traz autoridade, traz unção e traz a glória. Cheguei aonde Jesus mandou. 4 pontos que eu aplico sobre a tua cabeça. Esta igreja que está me olhando de olho arregalado, em conexão com Deus, possui 4 coisas. Vocês têm a glória, tem poder, tem autoridade e tem unção. A glória gera poder, poder traz autoridade e a autoridade flui através da unção. Essas 4 ferramentas que esta igreja tem, desceram pela virtude do Espírito Santo. Vocês estão dando glória aqui no poder do Espírito e orando. Vocês têm poder e capacitação para pregar o evangelho, anunciar, fazer a obra. Eu vou repetir o que Jesus falou: anunciar o evangelho, curai os enfermos, levantai os doentes, abre olho de cego,
Pegue essa unção e autoridade que está na tua vida e usa. Não se acovarde, vai para cima. A porta do inferno não prevalece. O exército do céu está conosco. Está sentindo que está sozinha? Chama anjo, chama milícia de anjo, chama tudo que tem no céu, chama teu Deus, invoca o trono, chama Cristo. Mas vai para cima, ganha alma, traz os caídos, levanta os que se foram. Não abandone a obra de Deus. Mete a mão nesse arado e vai com firmeza até o dia do arrebatamento. Porque a missão que está sobre vós é muito grande. Qual é a missão que está sobre nós, pastor? Trouxe vocês por esta oração, para que vocês entendam que o que aconteceu aqui dentro não começou aqui. Eu dei esta volta para chegar aqui e terminei agora. Os discípulos oraram. Eles oraram e o Espírito desceu em Atos 2. Desceu em Atos 2 e continuou. Atos 4 é prova de que o Espírito não ficou morno, continuou. Só que olha aqui para o meu olhão. Termina agora. Fiz algumas anotações, minha memória não é tão boa. Permita-me fazer uma leitura a você agora. O Espírito Santo desceu em Atos 2. E no nascimento da igreja no Pentecostes, a missão começou com a presença do Espírito. Sem oração e sem Espírito não tem fogo. Sem fogo não tem luz. Sem luz não dá para ver o que está perdido nas trevas. Se não dá para ver o que está perdido, como eu encontro e resgato? Tem que ter o Espírito, tem que ter fogo. Só que o tempo não para. O tempo vai passando, a igreja se espalha. Terminei aqui. A igreja cresce muito. Sai somente daquele meio do Oriente Médio. Se espalha para a África. Se espalha para a Ásia. Se espalha para a Europa. Existia um irmão que falou comigo na Angola: pastor, o teu ocidente tem uma ideia muito errada da África. Por quê, meu irmão? Porque o ocidente dos Estados Unidos até o Brasil fala que a África foi colonizada pelos europeus e recebemos o cristianismo. Cristianismo está aqui desde antes de entrar na Europa. E está na Bíblia. Ou tu não lembra do Sirineu que ajudou Jesus? Já estava lá do lado dele um africano. A África sempre aparece dentro da Bíblia. Então por que sempre aparece? No ano 100, nós entendemos que os apóstolos de Cristo começaram a morrer. Preste atenção nessa história. E quando os apóstolos passaram, uma nova liderança se levantou na igreja primitiva. E eles começaram do século 2 ao século 5 levar a mensagem do Evangelho. É nesse tempo que aparece Justino Marte, alguém que prega as experiências sobrenaturais do Espírito Santo. Ele começa a pregar: não vamos abandonar os sinais do Espírito Santo. Se Jesus falou que esses sinais seguiriam os que creem, ele não deu data de validade. Dá para fazer no ano 1 e dá para fazer em 2026 também. Se ele curou lá, cura aqui. Batizou lá, batiza aqui. Levantou lá, levanta aqui. Só depende de quem está pedindo, não de quem está enviando. É por isso que ele começa a pregar no ano 100. Jesus ainda cura, Jesus ainda salva. As coisas proféticas e dons proféticos ainda estão conosco. Só que esse tempo passa. Entra o terceiro século. Ali líderes começam a se levantar no cristianismo primitivo, como Irineu de Lyon, Novaciano, Cipriano e muitos outros. Esses demonstraram os dons espirituais eram comuns na época da sua igreja. Deixa eu falar rasgado, era mais ou menos assim: quer ser curado? Eu quero, receba a cura em nome de Jesus. E você quer ser batizado? Eu quero, seja batizado em nome de Jesus. E você quer enxergar? Eu quero, receba a visão em nome de Jesus. Nem precisava suar igual cuscuz na panela, era só dizer receba e recebia. Era comum ver gente curada, era comum ver gente que nunca andou começar a andar, era comum ver gente saltitando e pipocando em línguas estranhas. Só que esse tempo passa, o crescimento da igreja se torna estrondoso, começa a se alastrar por todos os continentes. As pessoas começavam a ingressar na fé cristã, mas aqui teve um problema: ingressavam, mas começaram a deixar de ser transformadas. Vinham com a vida passada e continuavam do mesmo jeito. Nesse tempo, a institucionalização da igreja começa de maneira forte. Pastor, é errado? Não, a gente precisa. Tem coisas que a igreja, nós comuns, não conseguimos. Então a igreja precisa da sua área de trabalho, precisa da sua área de formalidade política, precisa da sua área para se defender em processos, advogados. Precisa. Nós somos um povo reunido, precisamos também estar na terra. Tu é do céu, mas ainda está na terra como brasileiro. Então tu precisa se incluir na terra. Só que o problema desse tempo aqui na igreja é que a institucionalização tomou conta da espiritualidade. Agora não era mais o Espírito Santo que mandava. O que mandava nesse tempo era quem podia comprar, era quem
quem podia abrir, era quem podia mandar, era quem tinha autoridade. Nisto, o Espírito Santo começou a se retrair, começou a sair, começou a parar de operar. Ouça o que eu estou falando. O Espírito Santo não perdeu poder, é a igreja que perdeu a visão do Espírito Santo, e ele foi se recolhendo, foi saindo. Já não tinha tanta cura, já não tinha tanto batismo, já não tinha tanta unção, já não tinha tanto poder. A igreja foi crescendo, mas não era um crescimento verdadeiro. Ali já era inchaço, fermento. Só que o tempo vai passando. Após a institucionalização, entra a Idade Média, ano 600 ao ano 1517. A vida de santidade ensinada pelos apóstolos, pelos sucessores, não existiam mais. A igreja institucional, período teologicamente conhecido como Era das Trevas, tomou conta de tudo e se tornou uma igreja apóstata. Essa foi a Idade das Trevas. Essa era a época que, se Deus te usasse para fazer o milagre, te queimava na fogueira porque tu era bruxa. Se você fosse usado por Deus para alguém receber visão, era bruxo, queima na fogueira. Todos sentiam medo de receber o Espírito Santo. Porém o tempo vai passando, mesmo diante do cenário de trevas, algumas pessoas não desistiram do Espírito Santo, porque, irmãos, é assim, pode ninguém mais querer, mas Deus sempre levanta um que quer no meio da multidão que não quer, e usa esse um para se alastrar no meio de todo mundo. Deus levantou São Domingos, Deus levantou São Francisco. Nesse tempo foram responsáveis por uma breve renovação carismática. Porém, em 1400, afluiu de novo para baixo. O tempo passa. Em 1415, João Rui se levanta e as estruturas da igreja são mexidas. Ele começa a pregar dizendo: eu preciso falar a verdade, está tudo errado, a gente precisa voltar à essência. Cadê o Espírito Santo? Cadê a oração? Cadê a simplicidade do Evangelho? Cadê o que Deus fazia no primeiro tempo? Deus não mudou. Alguém olhou para ele e disse assim: queima esse rapaz, está falando verdade demais, mata ele. Ele abriu a boca e disse: pode matar um ganso, mas daqui a 100 anos Deus vai suscitar um cisne que ninguém vai poder queimar. Eu disse que isso foi em 1415, não é? Em 1515 e 17 se levanta um rapazinho aqui que ninguém conhece, chamado Martinho Lutero. Aí vem ele, devagarinho, pegando as suas teses, botando na porta da igreja e pregando, e pregando, e pregando, com a ousadia do Espírito, com o poder da oração. Uma reforma acontece naquele instante. Começam a ver que tinha muita coisa que tinha que estar acontecendo e não acontecia. Muita coisa que não poderia estar acontecendo. Começa-se uma reforma. No dia 31 de outubro de 1517, Lutero fixa 95 teses lá na Alemanha, que é uma renovação para a igreja aos padrões bíblicos. Só que não para nele. Século XVI, o tempo passa, a reforma protestante se expande. Só vai comendo a história de onde vocês veem. E quando se expande, toma conta do continente europeu. 1650, Deus começa a levantar um povo que começa a proclamar, e eles começam a buscar a presença. No meio deles, George Fox se levanta, fundador de um movimento que buscava tremer no poder de Deus. Mas o tempo passa. Século XVIII, Deus levanta um rapaz que eu acho que alguém aqui conhece, chamado John Wesley. Aí ele começa a pregar, e começa a dizer: sejam cheios do Espírito Santo, sejam cheios do Espírito Santo, sejam cheios do Espírito Santo. Alguém olha para ele e diz: rapaz, gostei desse negócio, quero isso também, vou pregar. Aí outro rapaz que era alto e magro igual eu, mas branquinho, se coloca diante de uma igreja e começa: a paz seja convosco, me chamo Jonathan Edwards, e hoje eu não vim pregar chave, hoje eu não vim pregar casa, hoje eu não vim entregar porta, hoje eu não vim dizer que o ouro vai entrar no teu bolso, hoje eu não vim dizer que tu é o centro e tudo vai acontecer de bom porque tu é docinho de coco. Hoje eu vim dizer que tu é pecador e somos pecadores na mão de um Deus que está irado contra a terra. E irmão, quando ele começa a pregar pecadores na mão de um Deus irado, a história conta que foi tanto temor que tomou conta daquela igreja. Olha aqui para mim, que os irmãos subiam nas pilastras da igreja, estou terminando agora, e diziam: para Jonathan,
Parece que a boca do inferno vai se abrir e vai me tragar para baixo. Eu pensei que eu era crente. Eu venho para a igreja, dou oferta, estou aqui. Eu não sou crente não. Eu preciso de renovo, Jonathan Edwards. Me dá o poder que está contigo, me dá esta unção que está na tua cabeça. Se Jesus voltar agora, eu fico, eu não quero ficar, eu quero ir. Esse poder se alastra, alastra. Toma toda a Inglaterra, para que os irmãos tenham ideia do que está acontecendo aqui. Aonde o poder de Deus se alastra, um grande movimento de renovo na nação acontece em todos os âmbitos. Você quer ver como é que o destino desse Brasil não depende de política? Depende de quem está me olhando de olho arregalado aqui agora. Se o meu povo que se chama pelo meu nome. Ah, vocês são de Bíblia, hein? Não, mas vem cá, não é político não, pensei que era política. Não é dinheiro não que a gente está em crise. Não está escrito isso aqui. O que está escrito é: se o meu povo, que dá glória para o meu nome lá dentro da AD Campina Grande, se converter, buscar minha face, se arrepender dos seus maus caminhos, eu, Senhor, virei do céu, perdoarei o pecado e faço o quê? Sarar a terra. Não depende de política, não depende de dinheiro, não depende de economia. Isso é consequência de um povo que já foi sarado na presença do Espírito Santo. Quer ver como é consequência? O que acontece na França, 1 minuto e eu oro. É uma coisa tão terrível. E quem dera tu nunca mais esquecesse isso aqui que eu vou falar agora. A França entra numa rejeição à palavra de Deus e ao Espírito Santo. Começa a dizer assim: não, Espírito Santo não. É o homem no centro de tudo. É o homem no começo, é o homem no final, é o homem no meio. Sabe o que acontece? Guerras napoleônicas, guerras franco-prussianas, Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial. Esta nação nunca vive em paz. Nunca vive em paz porque um dia rejeitou a palavra de Deus. Mas do mesmo jeito que a França rejeitou, a Inglaterra não rejeitou. A Inglaterra disse: eu quero. Deus disse: tu quer? Eu quero. Então toma fogo. Sabe o que aconteceu com a Inglaterra? Império Britânico se tornou a maior nação do planeta Terra, depois que Deus avivou um povo dentro daquele país. Só que o fogo não ficou parado lá. Deus pegou o fogo, igreja, começou a atravessar o oceano. Veio atravessando. Estão entendendo? Veio atravessando. E no início do século XIX, pastores, terminei aqui, entra num lugar que eu acho que ninguém conhece, chamado Estados Unidos da América. Aí Deus começa a andar lá nos Estados Unidos assim: eu só quero um. Eu só quero um. Não, eu não preciso de muitos, eu preciso de um. Que através de um eu alastro para muitos. É que a gente tem a ideia de que Deus precisa de uma multidão, não é? Deus só precisou de um Abraão para fazer uma nação. Só precisou de um José para resgatar toda uma família. Só precisou de um Moisés para tirar o povo do Egito. Só precisou de um Ezequiel para ver o vale. De um Jeremias para ver a olaria. Só precisou de um Neemias para reerguer o muro. Alguém vai dar glória, quer ver? Só precisou de um Jesus para salvar a humanidade. Só um. Ah, se ele encontra só um aqui dentro hoje: pastor, ninguém quer, tu quer, quero. Então ele vai fazer através de ti. Vai incendiar quem está à sua volta. Sabe o que aconteceu nos Estados Unidos? Deus pegou o fogo assim, entrou num lugarzinho que eu acho que ninguém nunca ouviu falar, chamado Rua Azusa. Ei, Jesus, que coisa linda. Aí lá na Rua Azusa, me permite, pastores, tinha um pastor Seymour. Ei, que eu quero ver ele lá no céu. Estava com a cabeça entre dois caixotes de madeira assim, dizendo: Deus, ninguém mais quer, mas eu quero. Faz de novo, 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 faz de novo. Aí imagina Deus com fogo na mão: tu quer? Eu quero. Então toma. Foi tanta glória na Rua Azusa. É a história que conta, não sou eu, que o chão de madeira da igreja rachou de uma ponta a outra. 30 segundos eu termino. O lugar começou a tremer na glória de Deus. Eu voltei em Atos 4:31, tu não percebeu. Disse que Deus repete sinais diante de um povo que ora. Tremeu em 4:31, também tremeu na Rua Azusa. A história conta que o chão de madeira da igreja rachou. Igreja, posso te contar como é que era o culto da Rua Azusa?
Não era 1 hora, não era 2 horas, era 5 dias, 6 dias. Porque quando o pastor ia dizer assim: irmãos, vamos acabar, eu vou dar a bênção, aí o Espírito começava. Aí o pastor dizia: não dá. Aí sentava, ficava esperando. Daqui a umas 3, 4 horas, eu acho que acalmou. Eu vou dar a bênção. Aí começava. Não, não dá. Quer saber? Quem quiser ficar, fica, eu estou indo para casa, depois eu volto. 5, 6 dias, os irmãos na presença de Deus. Quer ter ideia do que Deus fazia lá? Quem pisava na porta era curado. Quem passava na rua, se tivesse trapeta no couro, caía endemoniado na porta da igreja, nem entrava. Se tinha gente que passava no quarteirão, era batizado no Espírito Santo. Imagina, alguém atravessando a esquina e começa... Era muita glória, era muita glória. Sabe o que aconteceu no meio desta glória? No meio de todo esse movimento da Rua Azusa, em 1910. Ah, ela sabe. Entrou 2 homens dentro daquele local assim. Viu aquele manto de mistério todo e... gostei desse negócio, também quero. Então recebe aí, Daniel. Então recebe aí, Gunnar. Aí eles começaram a ser cheios. Tu tem origem. Tu não é fogo de palha, tu tem história. Aí Deus olhou para aqueles 2. Gostei desse negócio. Levanta que eu tenho missão para vocês. Vou mandar vocês para uma terra distante. Vai descendo o mar. Aí vem os 2 descendo. Passa pelo México. É o México, senhor? Não, continua descendo. Aí passa por El Salvador. É aqui, Deus? Não, continua descendo. Aí passa pela Colômbia, Deus diz não. Passa pela Venezuela, Deus diz não. Passa pelo Peru, Deus diz não. Aí quando entra num lugarzinho lá no meio de uma floresta, Deus fala: é aqui. Que lugar é esse? É Belém. Abre aí o negócio aí. Aí coloca uma placa escrita assim: Assembleia de Deus. Eu tenho história. Começam a pregar o evangelho. O evangelho se alastra de norte a sul. Aí o evangelho começando a ser pregado. Em 1911 eles abrem esse trabalho. Eu posso contar a tua história? Em 1918 a igreja da Paraíba em Alagoa Grande é inaugurada. A história começa. Há um crescimento estrondoso. Em 1924 a igreja em Campina Grande é inaugurada. Formalmente esta obra aqui começa com o fogo que vem fluindo de Atos 2. Começa a pregar. Os anos se passam e cá estamos nós nesta convenção, levantando a mão para dar glória para Deus. Eu posso dar um recado santo a quem está aqui dentro? Tem uma história muito grande na cabeça desta igreja aqui. Eu vou falar com carinho. Nós não temos o direito de deixar o fogo que foi aceso se apagar. Não, tu não tem. São 2000 anos de lágrimas. São 2000 anos de sangue e choro derramado para ter gente ouvindo o evangelho debaixo de fogo aqui. Agora tu entra e fala: dou glória quando eu quero, adora quando eu quero, faça a obra quando eu quero. Vem comigo no fogo que Deus acendeu em Atos 2 e veio aceso pela Rua Azusa para chegar aqui na Paraíba, porque eu quero terminar este sermão com promessa. Qual é a promessa, pastor? A promessa é que Deus tem um grande avivamento para fazer na nação brasileira. E está chamando quem quer participar deste manto de mistério. Se tu não quer, nos dê licença, porque tem crente que quer. Termino pregando a vocês que há história muito grande sobre nós para ficar somente esquecida ou somente retida a um grupo de 4 paredes. Eu profetizo sobre vós que haverá um crescimento estrondoso como nunca visto antes na igreja de Campina Grande. Vai se alastrar por todo o estado, do estado para o Nordeste, do Nordeste para o Brasil, do Brasil para a América do Sul para a Latina e da Latina por todo o globo. Quem quer esse poder e esse mistério que alastra, fica de pé
pé comigo em nome de Jesus, amada igreja. Aleluia. Eu tenho mais 4 minutos, eu quero usar bem. Eu quero orar por toda esta multidão aqui na frente agora. Do fogo que desceu em Atos 2, ainda não voltou para o céu, está na igreja. E Senhor, se tu confirma isto com a tua palavra, aonde houver um crente de boca aberta ali adorando, eu ainda acredito no batismo com teu Espírito. Capacita e renova no poder que verteu na cruz do Calvário. Senhor, eu lhe peço agora, enche. Isto, Jeová. Isto, meu amigo Espírito Santo. Espírito Santo que me usa. Alguns que não te conhecem vão falar que isto aqui é loucura. É loucura para quem é da terra mesmo, mas para quem é do céu é sabedoria. Então, Senhor, eu não termino esta oração te pedindo ouro e prata. Eu termino esta oração lhe pedindo: faz o que tu nunca fez na Assembleia de Deus em Campina Grande. Passeia entre eles com teu poder agora. Aonde houver um crente pentecostal, nascido no fogo de Atos 2, abrindo a boca para te adorar, enche agora. Enche, 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 enche. Já tem muitos batizados no Espírito Santo ali. Enche mais, enche ali, enche no meio. Olha a gente batizada ali no meio também. Enche aqui na minha esquerda, enche até transbordar. Capacita agora, Senhor, ousadia, coragem, dons do Espírito, visões, línguas estranhas. Enche até transbordar e batiza agora. Queima com teu fogo, queima com teu fogo. Senhor, eu vou convidá-los agora, Jesus, a cancelar o português. Senhor, nos próximos segundos está autorizado somente a língua dos céus. Cheios do Espírito Santo até o dia do arrebatamento. Aleluia! Que Deus vos abençoe. Eu agradeço minha rica oportunidade em nome de Jesus.